No vídeo publicado pelo PSDB em rede nacional através da televisão e também disponibilizado aqui no YouTube, através do link que eu vou deixar aqui para vocês, nós temos duas notícias, uma boa e uma ruim. A notícia boa é que o PSDB admite publicamente o erro de ter contribuído para o crescimento de uma campanha de ódio em todo o Brasil. Além disso, o PSDB admite publicamente que fez uma campanha, um governo de troca de favores, ou seja, um governo de cooptação com Michel Temer, com o PMDB. A notícia ruim é que, apesar disso, apesar de admitir esses erros, o PSDB se prepara para dar um golpe ainda maior no Brasil. Um golpe que pode levar os criminosos, os corruptos, a ter um governo totalmente independente, majoritário e autoritário no Brasil dos próximos anos. Defendendo que esse Congresso, que hoje é acusado de corrupção por inúmeros casos, talvez o Congresso mais corrupto do Brasil, seja então o Congresso que vai definir quem serão os governantes do Brasil. E com isso, eu dou as minhas boas-vindas aqui a vocês ao canal Notícias Comentadas. Se inscreva e vamos refletir um pouco sobre o vídeo publicado pelo PSDB. Antes de tudo, eu convido você a assistir o vídeo. É preciso entender. O primeiro acerto que o PSDB faz aqui, na minha opinião, é a escolha dos personagens aqui para falar. Ele escolheu um branco, um com semelhança, digamos, de nordestino e um negro. E aqui nessa primeira coisa, nessa autocrítica que ele faz, ele já admite que ele é um dos colaboradores da campanha de ódio. Como assim campanha de ódio? Olha, o Lula já dizia o seguinte: o PSDB plantou o Aécio e estão colhendo Bolsonaro, subproduto do ódio, diz Lula. Isso ele diz aqui no vídeo e você pode assistir o vídeo. Então é bem claro, quando o Aécio Neves iniciou o golpe contra Dilma, que ele não se contentou em perder a eleição, quando ele iniciou o golpe, Aécio Neves é o presidente do PSDB, né? No momento está licenciado, mas ainda é o presidente, né? Ele iniciou, não se conformou, iniciou um golpe. E aí ele começou a fazer uma campanha de ódio. Nessa campanha de ódio, eles esperavam o resultado do Aécio Neves sair, então, e disparar na frente, digamos, como próximo candidato aí à eleição e, quem sabe, próximo presidente do Brasil. Só que o que aconteceu foi o seguinte: em vez disso, apareceu o Bolsonaro. Pesquisas recentes aqui de junho de 2017 apontam que Lula tem 30% das intenções de voto para presidente, Bolsonaro tem 16%, Marina tem 15% e o PSDB nem aparece, porque ficou claro que quem iniciou o golpe foi o PSDB. No cenário 1, aqui são vários cenários apontados aqui pelo Datafolha, Lula teria 30%, Bolsonaro 16%, Marina 15%, Alckmin do PSDB 8%. Portanto, estaria fora do segundo turno aí, de um provável segundo turno das eleições presidenciais. O PSDB estaria fora. No segundo cenário, né, aqui está novamente o gráfico, tá no cenário 2 com Dória, em vez de Alckmin, Dória. O Dória passaria a 10%, mas mesmo assim continuaria em quarto lugar. Lula com 30%, Marina 15%, Bolsonaro 15%. Tá? Esses são os dois cenários. No cenário 3, com Joaquim Barbosa e Alckmin. Lula 30%, Marina 15%, Bolsonaro 15%, Joaquim Barbosa seria 11%, Geraldo Alckmin aparecia em quinto lugar com 8% das intenções de voto. No quarto cenário, com Joaquim Barbosa e Dória. Aí o Joaquim Barbosa continua aqui no quarto lugar, o Dória também aparece em quinto lugar. Ou seja, cenário quinto, sem o PT, digamos, o Lula foi preso, não pode ir. Marina Silva seria 22%, Bolsonaro segundo, Joaquim Barbosa terceiro, Ciro Gomes aparece com o quarto lugar aqui, porque alguns eleitores do PT vão votar no Ciro Gomes. Aí o quinto lugar, PSDB, quer dizer, qualquer cenário de hoje em dia retira o partido golpista PSDB da disputa presidencial. Então era preciso vir à televisão, né, e admitir o erro, que eles tentaram fazer uma coisa, deram o golpe e com isso eles conseguiram que o povo brasileiro entendeu muito bem que eles têm responsabilidade direta sobre esse golpe, que gerou Jair Bolsonaro. Como o Lula diz, plantaram Aécio e colheram Bolsonaro.
Bolsonaro tirou o PSDB. Inclusive o Bolsonaro até ri e faz críticas aí ao PSDB. Uma outra coisa interessante é que eles falam da questão do governo de cooptação. Vamos ver aqui, ó. Abalaram a confiança do povo. Ele diz que existe uma crise política gerada aí pelos processos de corrupção e que a culpa disso seria o presidencialismo. Interessante também que aqui, quando ele vai citar os exemplos de coisas ruins, de agressão e tudo mais, ele sempre coloca alguém do PT. Mas não colocam ninguém deles. Então é uma admissão de erro assim meio que, bom, foram os outros que fizeram, não fui eu. Mas bom, voltando aqui ao assunto, eles dizem que uma outra coisa é que o sistema está errado porque se existe agora um governo de cooptação. Minha gente, eles além de admitirem isso, eles mantêm o apoio a Michel Temer. Junho de 2017, é atual, nós estamos em agosto de 2017. O PSDB é partido de base de apoio a Michel Temer. Agora imagina, ele admite publicamente na televisão, diz que errou a aceitar troca de favores individuais como natural. Essa troca de favores é para que eles permaneçam aí na base de apoio de Michel Temer. Ele pertence ao governo Temer. O governo Temer é o governo que é acusado pela Procuradoria-Geral da República de participar de processo de corrupção. Ou seja, o PMDB de Michel Temer, ou Michel Temer do PMDB, é o único presidente do país acusado diretamente de corrupção durante o exercício de seu mandato. E ele só está aí há um ano, fora os outros casos de corrupção que o Michel Temer está envolvido. Isso aqui é só durante o exercício do mandato da presidência da República, no último ano. Então assim, o cara assumiu, deu o golpe, colaborou junto com o PSDB, se uniram, deram o golpe na presidente, assumiu e durante isso, esse tempinho de um ano já foi suficiente para que Michel Temer estivesse envolvido diretamente em processo de corrupção. PSDB é base de apoio do governo Temer. E a gente, apesar do PSDB tentar dizer, não, realmente nós erramos. Não, amigo, você errou e você tem responsabilidade nisso. Além do mais, algumas das pessoas que defendem o PSDB falam também que bandido bom é bandido morto. Será que então teria que exterminar todo o PSDB? Porque eles admitiram o erro. Eles admitem que erraram ao aceitar como natural a troca de favores individuais e fazer um governo de cooptação. E quando a gente vai ver o que está acontecendo de fato, é que o PSDB é base de apoio do governo Michel Temer, que é um governo corrupto. E aí vem a última notícia, que é a notícia ruim. O Temer volta a defender o parlamentarismo. Sabe o que significa o parlamentarismo no Brasil de hoje? Para entender o que é o Congresso Brasileiro, você tem que ler algumas notícias. Congresso aqui, ó, notícia de 2016, em maio. Envolvido em corrupção, Congresso Brasileiro é circo e que tem até seu próprio palhaço. É isso mesmo, a notícia diz o seguinte: um dos espetáculos há mais tempo em exibição no Brasil conta com um número desconcertante de personagens cuja teatralidade aparece em milhões de televisores quase toda noite. O elenco em constante mudança de 594 integrantes e inclui suspeitos de homicídio, tráfico de drogas, ex-jogador de futebol, campeão de judô, astro sertanejo e uma coleção de homens barbados que adotaram papéis como líderes do movimento de mulheres. O elenco inclui até um palhaço cujo nome significa zangado. Estamos falando aí talvez do Tiririca. Mas eles não são atores, são homens e mulheres de verdade que servem o Congresso Nacional. Uma outra notícia sobre o Congresso Brasileiro diz, aqui no Congresso em Foco, publicado em 2016, 150 deputados investigados participam da votação do impeachment. Inclusive, aqui a foto aqui do Eduardo Cunha, que hoje está preso. Então, esse é o Congresso Brasileiro. Para esse Congresso, o Temer volta a defender o parlamentarismo. Por quê? Porque aí o povo vai eleger o presidente, né, mas o presidente vai ter que escolher ali um primeiro-ministro. E o primeiro-ministro tem que dançar a dança do Congresso. Adivinha quem esse Congresso colocaria lá para defendê-lo? Num Congresso, se o Brasil fosse hoje parlamentarista, o Temer muito provavelmente
governaria o Brasil pelos próximos anos, sem chance nenhuma do povo trocar o Temer de lá. Por quê? Porque o Temer compra o Congresso. O Temer é o cara que libera as emendas, 15 bilhões de reais de emendas e favores para o Congresso. É o que diz aqui o deputado federal carimbão. Michel Temer compra deputados por apoio. Publicado aqui na Tribuna hoje. O deputado federal denuncia que parlamentares escolhem cargos para votar com o governo. Agora imagina, se o parlamento é quem escolhe o primeiro-ministro, imagina como seria o Brasil de hoje. Pois é, esse Brasil agora é defendido pelo programa de governo aqui do PSDB, que afirma que o parlamentarismo que tem no primeiro mundo, na Alemanha, no Japão e não sei mais aonde, é a solução para deixar o país igual àqueles países. Na verdade, PSDB, o problema no Brasil é mais profundo. Primeiro tem que acabar com essa campanha de ódio que você ajudou a criar. Primeiro tem que acabar com esse governo de cooptação. E se existe cooptação e troca de favores no presidencialismo, no parlamentarismo não vai ser menor. Vai ser muito pior. Porque o parlamentarismo é justamente isso. O parlamento está no poder. Se aquilo ali forma uma panelinha de bandido, aí, amigo, aquilo se perpetua no poder e nunca mais sai. E com isso o PSDB passa então a apoiar também o presidente envolvido em corrupção, Temer, Michel Temer, aí na proposta para levar o parlamentarismo envolvido em corrupção. Então é o seguinte, é incrível como o PSDB se transformou num partido que, sinceramente, não dá para entender. Enquanto ele faz as suas trapalhadas, que isso daí é uma ala do PSDB, né, uma outra ala do PSDB se divide. Depois dessa publicação desse vídeo, o que saiu aqui no Brasil 247 dizendo que é o seguinte, propaganda do PSDB exibida na televisão e no rádio na noite de ontem acabou de implodir o já dividido tucanato. Então, pessoal da esquerda, não pensem que é só a esquerda que está dividida. Todos os partidos do Brasil, as pessoas estão divididas, isso é normal, isso é democracia. A reiterada repetição da frase, o PSDB errou, e as críticas ao governo e ao modelo presidencialista não foram bem aceitas por vários segmentos do partido. Ministros e deputados tucanos fizeram uma série de críticas ao presidente interino da sigla, Tasso Gereissati, do Ceará, o responsável pela peça. A forte pressão para exigir a sua deposição do posto. Bom, a família Gereissati, pessoal, é dono da Oi, que é uma das beneficiadas pelo governo Temer. Será que isso também influencia a opinião do Tasso Gereissati de querer perpetuar, por exemplo, Temer no governo, através do parlamentarismo? Alguns deputados do PSDB, contrários ao teor do programa, comentaram que estão dispostos a interpelar Tasso na justiça devido ao conteúdo do programa. O chanceler Aloysio Nunes disse que o programa é uma crítica vulgar e que deve ter levado o PT a gargalhadas. Quer dizer, ele não se preocupa necessariamente com o Brasil, ele está preocupado com o PT. O Aloysio Nunes não quer saber do Brasil, ele quer saber do PT. Tira o PT da jogada, que é para eles colocarem lá um sistema que vai perpetuá-los no poder. Justamente o discurso que eles acusaram o PT de ter. Então é dramática a situação e a gente vê que o PSDB, que é hoje o partido mais votado através da manipulação midiática, e hoje a gente vê a Globo combatendo certas coisas, né, por exemplo, combatendo o governo Temer atualmente, mas a Globo e a grande mídia atuou junto com o PSDB para dar o golpe no Brasil e levá-los ao Brasil de hoje. O Brasil que tem a maior crise política da sua história e talvez a crise econômica também. Inclusive com jornalistas da Globo dizendo que o governo atual arrombou, ele cancelou, aniquilou o sucesso dos últimos 16 anos de superávit que o Brasil teve. Os últimos 16 anos de superávit. Esse governo atual torrou toda a grana do Brasil se ele continuar com esse planejamento que ele tem até 2020. Simplesmente ele esvazia, ele quebra o país. Esse é o planejamento do PMDB com o apoio do PSDB. É de quebrar o país. Tem data para isso acontecer, 2020. O Brasil vai estar com R$0 em conta. Vai ter sem dinheiro em caixa, graças ao governo Michel Temer, graças ao governo PMDB, PSDB, que quer se perpetuar no poder. Pensem nisso,
Compartilhe esse vídeo, vamos levar o povo a refletir um pouco mais sobre essas desgraças anunciadas por partidos como PSDB, DEM e PMDB. Eleições em 2018 estão chegando e é preciso chegar lá consciente. Grande abraço e até a próxima notícia.